O início da guerra, apenas 2 meses após a visita de Américo Tomás, desmentiu o discurso do Presidente da República. Uma visita já acompanhada por um novo governador, escolhido para travar a tendência reformista, de Sarmento Rodrigues. Enquanto os nossos soldados, na terra, no mar e no ar, tão abnegadamente velam pela defesa da nossa soberania, continuaremos a construir o edifício da pátria pluricontinental que Deus nos deu e que adquire uma Os nova discursos denunciam a certeza do futuro que estaria à porta. E o ambiente criado à volta da visita presidencial evidencia os sentimentos e também as inquietações de muitos europeus, colonos portugueses. Moçambique é agora a terceira frente de uma guerra a milhares de quilómetros do centro do poder. Nos territórios do ultramar, tal como na metrópole, as manifestações de apoio à política colonial do governo, espontâneas ou não, vão continuar. Mas a unanimidade começa a ceder à medida que os portugueses tomam consciência dos efeitos da guerra, do seu peso e da sua crueza. Avançando rápida e mortífera, a guerra na Guiné vai tornar-se no maior pesadelo dos jovens mobilizados, ou em idade de recrutamento. Um ano depois do início do conflito, o comandante militar Brigadeiro Louro de Sousa informa os altos comandos com alarme da gravidade da situação e da falta de meios para se opor à guerrilha. Com reforços materiais e humanos, o comando militar da Guiné lança então a primeira grande operação conjunta de toda a guerra. 1.200 homens partem para o sul do território para uma ação de tipo convencional, envolvendo forças terrestres, aéreas e navais. A Operação Tridente destina-se a ocupar as 3 ilhas que constituem o arquipélago do Como. Vai durar 71 dias e a importância que lhe é dada pelo comando militar justifica até a presença do governo. Isto é a visita do então Ministro da Defesa Nacional, General Gomes Araújo. Eu acompanhei no helicóptero sobre as nossas posições e a certa altura o helicóptero começou a ser alvejado, de maneira que ele sentiu ao vivo realmente o que se passava lá. Aqui sou eu realmente. A impreparação era tal que o batalhão em que eu fui ia com o armamento e com a organização como se fosse uma guerra convencional. É claro que depois foi tudo ligeiramente alterado conforme as possibilidades. Realmente nós não estávamos preparados para a guerra de guerrilha, não é? Ao Tenente-Coronel Cavaleiro, o Estado-Maior atribui o comando desta operação, que é precisamente de tipo convencional. Com as 3 companhias de cavalaria que formavam o seu batalhão 490, competia-lhes expulsar os cerca de 400 elementos do PAIGC que ocupavam as ilhas e controlavam a população quase desde o início da guerra, em 1963. A ilha do Como praticamente tem uma orla marítima, o resto são tudo rios, não é verdade? Quando passavam as barcaças de reabastecimentos, etc., eram flageladas. Portanto, uma das principais preocupações, das principais finalidades a obter com a operação era libertar a navegação da flagelação infligida por ele. Outra, não menos importante finalidade, era acabar com a ideia de que os guerrilheiros estavam instalados naquilo que eles chamavam pomposamente a República Independente do Como. Pouco afastado da terra firme, o arquipélago do Como apoiava o abastecimento e as ações da guerrilha e ameaçava a navegação de Bissau para o sul, afetando, nomeadamente, as passagens fluviais para Catió. Ocupando uma área aproximada de 200 km² no sul do território, o arquipélago era constituído pelas ilhas de Como, Caiar e Catunco. A Operação Tridente foi executada por influência da Marinha, porque a missão do Comando da Defesa Marítima era manter livre as vias aquáticas. E tinha havido já uns ataquezinhos a embarcações a passarem, para se fazer uma operação de limpeza, de ver o que é que... e principalmente de informação, porque não se sabia o que é que se lá passava. Como consideramos como sendo a primeira área totalmente libertada da Guiné. E não vejo grande interesse estratégico para as forças coloniais ocuparem Como, não é? Mas acho que se pôs um problema de prestígio ali. Era uma zona inacessível, era uma zona que tem um treinamento e, por conseguinte, era preciso ir lá e destruir aquilo, não é? A ideia foi essa que nos foi transmitida. Não sei qual é a informação que o
o governo português tinha na altura, de como havia um bunker, esconderijos de armas, havia não sei quantos, tudo. E foram para Como. Como não tinha nada. Não se sabia bem, o Serviço de Informações, sabia-se que eles tinham lá muita gente bem armada, bem instalada. Mas não se sabia ao certo o que é que se ia encontrar. Daí também se montou aquele dispositivo todo. Não é? Dos 3 comandantes do PAIGC, Agostinho de Sá foi o único que não morreu na operação. Eu peguei guerra até depois, antes de bem ainda. Ele largando, e bem no avião, ele largando que carta na chão. E pôr na carta, como é que até em 3 dias. Ainda bem para ele ir com. Mas se entrar lá, nem gato, nem cachorro, nem animal. E cá nós, ainda me para falar do pecador. Ainda liquidado tudo, ainda matar tudo. A operação começa assim com guerra psicológica, convidando à rendição um inimigo sobre o qual os serviços de informação pouco sabiam. E continua com uma manobra de diversão. Na véspera da invasão, uma base de fogos de artilharia instalada em Catió flagela intensamente a parte norte do arquipélago. Procura desviar as atenções do sul, onde seria o desembarque, iludindo as defesas do PAIGC. Foi conseguida a surpresa porque o desembarque da grande maioria do pessoal e material não foi feito nos portos tradicionais. Foi feito na orla marítima. Está civil logo. Tudo está civil. Porque tudo, ilha Gusanel, o tem civil local de que barco por vir tela e para. Tudo marinheiro não se civil local de que não para nela. Não tem que civil. O comando da operação estava instalado na fragata Nuno Tristão, ancorada ao largo do arquipélago, onde fora montada uma plataforma que permitia pela primeira vez nas Forças Armadas Portuguesas a atuação de aeronaves a partir de meios navais, o que potenciava as ações da Força Aérea. Além de base logística, a própria fragata fazia também apoio de fogo, com peças de 120 milímetros. O dispositivo naval conta ainda com uma frota de uma dezena de lanchas de fiscalização e desembarque, nas quais são transportadas as tropas terrestres. Além das 3 companhias de cavalaria, os efetivos incluem uma de caçadores, 3 destacamentos de fuzileiros especiais, mais tarde reduzidos a 2, um grupo de comandos, um pelotão de obuses. Um pelotão de paraquedistas atuou também durante algum tempo na Tridente, o que aconteceu pela primeira vez numa grande operação na Guiné. Cumprindo o plano de operações, os desembarques das companhias do Coronel Fernando Cavaleiro recebem, além do apoio aéreo, a proteção dos destacamentos de fuzileiros, que são os primeiros militares a pisar o arquipélago. Desembarcamos sem qualquer ação do outro lado. Acho que foi relativamente fácil a instalação daquilo que nos competia, que era fazer uma cabeça de praia que permitisse 45 minutos depois uma companhia de cavalaria desembarcar. A invasão começou às 8h30 da manhã do dia 15 de janeiro, com o desembarque simultâneo em pontos diferentes de 2 agrupamentos formados por cavalaria, fuzileiros e sapadores. Um deles penetrou entre as ilhas Caiar e Como, atingindo a tabanca de Caiar após uma penosa progressão de 30 horas. Enquanto isso, o outro agrupamento entrou pela zona de Catabão II, na ilha do Como, e alcançou Cauane ao princípio da tarde. Na manhã do dia seguinte, um terceiro agrupamento de cavalaria, paraquedistas e sapadores desembarcou entre as ilhas do Como e de Catunco e avançou para as tabancas Catunco-Papel e Catunco-Balanta. Ao mesmo tempo, um quarto agrupamento com fuzileiros e sapadores entrou na ilha de Catunco, a partir do rio Combijã, dirigindo-se para Camtonco. Todos os desembarques tiveram cobertura aérea, tendo sido atingido um avião T-6. Lá de cima só se via a praia, na maré vazia tinha aviões, na maré cheia não tinha, com o quartel-general e as forças, e depois uma grande mata lá no meio. Portanto, a nossa percepção cá de cima era a mata e as forças ao longo da praia, pouco mais. E sinta 6 grupos, comandante português. Me ponha comandante, nem que tu és interno na porta, me ponha comandante na boca armada. 6 comandantes de mim. Não pega que guerra.
60 dias, 60 noites, sem parar, sem dormir, sem descanso. E cercaram aquilo tudo. Barcos de guerra, bombardeavam de um lado do outro, com aviação e tudo. E fala para não ocupar tudo, para não calmar. Se tu não avançar, que não seta. Para entrar na casa, que não ia comer, que por cedo. Sempre está mandando, informando. Às vezes está dando sinal, como é que ir para te fazer. Não pega que guerra. Eu não tomei parte diretamente, porque eu tinha acabado de ser operado, mas os homens que eu mandava lá no coisa, era a minha região. E está dando sinal, e está chegando para combatê-la, mas sempre está para a outra banda e está dando sinal. Tanto me se homem, para reforçar um homem, e está mandando, ele nem. A honra lhe seja feita, no aspecto militar, foi a tropa mais aguerrida que nós encontramos até então na Guiné. Eram manobradores, eram agressivos, tinham realmente bom poder de fogo, etc. Homem teu, gente teu. Ao mesmo tempo, naquele momento de guerra, tudo se não tem 6 comandantes portugueses que estão na ilha, não pedir reforça de outro grupo. E bem que chegar e ajudando. Nos primeiros dias após o desembarque, os militares portugueses marcharam para as suas posições conforme o plano de operações e sem grandes sobressaltos, sofrendo pouca resistência da parte da guerrilha, exceto na região de Cauane, na ilha do Como, onde a bandeira portuguesa só foi hasteada após alguns combates e a perda de um avião T-6, cujo piloto morreu. Os soldados tiveram, no entanto, que enfrentar outros adversários, que o planeamento da operação não acautelou. Para conseguir água salobra e de má qualidade, foi preciso escavar poços. E a este primeiro tormento associaram-se outras contrariedades, como os efeitos do calor, agravados pelo peso excessivo do equipamento e pelas características do terreno. Conforme as marés, 2/3 do arquipélago são cobertos de água ou lodo. O que para os guerrilheiros era um refúgio, para a tropa podia ser um obstáculo intransponível. As colunas progrediam por vezes penosamente, reabastecidas em mantimentos e munições a dorso por carregadores indígenas, por vezes por helicópteros. Enquanto isso, os guerrilheiros retiravam-se com as populações, deixando aos militares portugueses tabancas vazias ou armazéns de arroz que eles incendiavam e gado que matavam nas suas operações de reconhecimento e batida. E atacavam a tropa opondo-se tenazmente à sua entrada na mata. Tanto em Caiar como em Catungo, que tinha poucas matas, praticamente não havia ninguém. E a única resistência que se encontrou a sério foi na Ilha do Meio, na Ilha do Como. Os guerreiros refugiaram-se da parte central da ilha, que é uma mata muito cerrada, chamada Mata Casaca, que é rodeada por bolanha, que é terrenos de arroz. Para se penetrar na mata, não se podia ir pelos terrenos de arroz, porque, enfim, atuavam-se os homens e tinha que ser pelos ouricos. Eles punham 2 metralhadoras a bater os ouricos e não era fácil, nessa situação, avançar para dentro da mata. A dificuldade maior naquela que nós sentimos, era a entrada na mata. Porque a entrada na mata era uma coisa... Era um bocado assustador no princípio, porque era uma mata cerrada, completamente cerrada, que tinha largas centenas de metros sem nada, muitas vezes. Tinha assim uns arbustos aqui, uns arbustos acolá, onde nós íamos assim de arbusto em arbusto de noite, e lá conseguimos entrar na mata. E te sinta na porta, me sinta para ali, na mata. E ralo para entrar na mata. E que te entra. Que te der tempo entra, não. Às vezes, a hora que bem, para me se entrar, às vezes está bem ter na boca armada para entrar, às vezes não está talha do caminho, estou que arriba. Mais parte de nós que está, nem que sinta ela que não está guerra. Não está para na boca armada, não é guerra. Estavam instalados nos poros da mata, devidamente entrecheirados, para não permitir que se avançasse pela mata. Procurava-se montar uma operação com volume, com barulho, com tudo, num determinado sítio. E entrava-se por outro à socapa. Só assim. Um destacamento, por exemplo, não ia entrar nesse dia para a mata, mas era uma força.
ia fingir e fazer barulho e entrar noutro sítio longe, e nós íamos em silêncio entrar numa outra zona. Foi numa destas incursões ao interior das matas do Como que um grupo do destacamento de fuzileiros número 7 causou uma importante baixa na guerrilha. O comandante Pansau Naísna, um nome que figura hoje na galeria dos heróis do PAIGC da Batalha do Como. Eles deviam ser 7 ou 8, porque o grupo não são grandes. E eles vinham na nossa direção e nós estávamos que não víamos nada. E a ideia com que ficávamos era que o encontro era mesmo corpo a corpo. E foi aí que nós não foi querer emboscada, foi naquele sítio. Onde eu estava emboscado eu com os meus 10 homens. Houve um que morreu lá, ficou lá uma arma, uma PPSH. Ele dizia-se que era um tal Pansau, foi o que se falou na altura que seria ele. Então temos a arma, o corpo ficou no mesmo sítio, nós não tocámos o corpo. E ali é um nome que se destacou bastante, que é o nome de Pansau Naísna, que foi o último comandante de Como, um camponês da ilha de Como, cultivador de arroz. Ao fim de, salvo erro, 30 dias ou mais de combate, os guerreiros já não tinham munições. Cada vez que eu nas fogueiras, não estou foguetinho uma daquelas. Porque isso é que o cindeiro não gasta bala, não acaba, e não entra com mão para apanhar. Mas cada vez que na fogueira, não estou foguetinho uma daquelas. Sorte de que camarada, diz o nome dele, barco tudo assim, barco sim na mar. Mas entra assim de noite, enche bala e tecino. Sozinho. Foi este que foi a safa dos guerrilheiros em termos de abastecimento de munições. Senão, a ilha teria sido ocupada pelo exército português. A situação chegou a ser dramática para a guerrilha. 48 dias depois do início da batalha, o comandante da Frente Sul escreve uma mensagem desesperada, pedindo um reforço de 150 a 200 guerrilheiros. A mensagem refere 23 baixas, fala de bárbaros massacres da tropa e informa que, apesar de Amílcar Cabral ter ordenado a retirada da ilha, os guerrilheiros e a população se mantiveram lá. E assina Marganino. Marga era o meu nome de guerra. Todas as cartas que correspondentes que para o Amílcar assinava Marga. O Amílcar deu-me ordens para retirar as forças. E quando deu ordens para retirar as forças no coisa, que eles recusaram de retirar. E 3 dias depois, constituiu com a retirada do exército colonial da ilha do Como. Amílcar Cabral em mandador, ele para tirar homem grande, para tirar meninos, mulheres, bojudas, rapazes, pequeninos, para sair fora da ilha do Como. Também fazia uma reunião grande, diante do público. A única mulher que pediu palavra e firma, é nalo. Como para não fazer conta se tu não bem, para não ficar só um homem armado para guerrear, para cozinhar, para buscar lenha, para cozinhar, para comer, tu não pode nós. Também firma até, não fala a verdade. Não fala que ninguém sai, que fica llenando. A tropa portuguesa nunca chegou a contactar as populações, excetuando os 9 prisioneiros capturados ao longo da operação. Os contactos foram sempre de natureza militar. O mais duro de todos os combates ocorreu na região de Uncomené, na ilha do Como, e envolveu forças dos 3 ramos. Após cerca de 8 horas de luta, em que sofreram 2 mortos e 2 feridos, as forças portuguesas acabariam por ser recolhidas por meios navais. As tropas de cavalaria, fuzileiros e comandos envolvidos na operação foram obrigados a retirar das suas posições, apesar de um apoio aéreo de 6 aviões e um helicóptero. Também com o avião sempre tudo, quase não pode falar todo dia. Além de canhão, na lado que tio, e está largado para ilha Como. A Força Aérea desenviou mais de 850 missões. Os helicópteros Alouette, havia apenas 2 na Guiné, foram os aparelhos mais utilizados, mas apenas em apoio logístico e evacuações. Outros aviões cumpriam as ações de fogo, incluindo os F-86 de utilização interdita, tal como os P-2V5. P-2V5, que era o sucessor do PV-25. São aviões anti-submarina, que estavam cá ao abrigo da NATO. E não podiam ser oficialmente utilizados. Então os aviões estavam estacionados em Cabo Verde, iam fazer 2, 3 dias a Bissau e iam de noite lançar bombas. Os aviões T-6 foram os principais bombardeiros na Operação Tridente. Um deles foi abatido e 6 atingidos. Foram lançadas mais de 1000 bombas e foguetes sobre as matas.
a mata era muito fechada. E como as nossas espoletas eram de contacto e eram muito sensíveis, estou convencido que, sei lá, 90% delas rebentava nas copas das árvores. Logo, o cone do explosivo e dos estilhaços iam para cima. Morro para avião bem, não tem cova que não podia fazer. Ou enxergando um carro, olha como é, tem baga-baga, está lá. Mas não está instalado enxerga, olha aquilo que se entapalha. As pessoas em baixo pouco sofriam, a não ser os ouvidos por causa do rebentamento. Portanto, armamento inadequado. Os foguetes, nós usávamos, esses eram bons, mas não se podia usar porque eram muito caros. Houve sempre restrição de foguetes durante os 14 anos de guerra. Os foguetes de 37mm são antipessoal. Tem outro carro que lança bomba, às vezes, e por aí cai riba de um polão assim, e te arrebenta e cata chica dele. Mas é muito tio, suma para ali nessa área. Só mais parte de bem é usar parmeira. Psicologicamente é muito importante. Porque não deve ser agradável estar debaixo de uma árvore e ver uma bomba arrebentar lá em cima. O dita pali, na tirar baga-baga. Um canhão cai lá atrás, irá-lo para o muro. E está segurado, e está cobrido. Irá-lo para um tiro, cai ao pé de baga-baga para o muro, não. Havia umas bombas de 15 quilos que eram umas granadas de artilharia transformadas. Essas já tinham mais alguma eficácia antipessoal, mas era sempre muito reduzido. Não queria que a ACA, que seja dessas armas, tipo, mais parte, mas tem outra arma de frente dessa. Mas é macho, que não queria que A espingarda automática Kalashnikov soviética correspondia no exército português com o mesmo calibre. A G3 alemã, num duelo que durou toda a guerra. Na Operação Tridente, a G3, que a tropa só conhecera 6 meses antes, durante a viagem para a Guiné, revelou-se muito sensível a poeiras e lamas, embora menos que a Armalite dos paraquedistas. Havia metralhadores Madsen, mas as Breda eram demasiado pesadas. A eficácia das transmissões não era total, segundo refere o próprio relatório da operação. Mas se a Batalha do Combo demonstrou impreparação e foi um laboratório para a tropa e para o material, foi também um teste para a logística, sobretudo no que respeita aos mantimentos. A meio da operação, os militares estavam em péssimas condições físicas e psicológicas e muitos deles doentes. À dureza do meio e das missões juntavam-se a insalubridade da água e insuficiências da manutenção que não garantia nem qualidade nem variedade na alimentação. Os homens ficaram aí uns 15 dias com uma única ração de combate, que era carne de vaca à jardineira, nunca mais me esqueço do nome. Os homens, coitados, ao fim de meia dúzia de dias, já não podiam comer aquilo. O estômago não suportava. A água era tirada de um buraco à frente do abrigo onde estavam. É claro que havia os filtros e essas coisas todas, mas tudo isso era relativo, não é? Do lado português, muitos doentes. 9 mortos e 47 feridos nos 70 dias da batalha. Do PAIGC, o relatório português refere 76 mortos, mas acha provável uma centena. A operação tem que terminar. O quartel-general precisa das forças. Eu fui ao quartel-general, a primeira vez que lá fui, para dizer que a operação estava terminada. É claro que não podia dar a palavra de honra que não tivesse lá um núcleo qualquer dentro. O tenente-coronel Cavaleiro concluiu a operação atravessando a ilha com 40 homens, para demonstrar que domina o território. E no dia 24 de março, os cerca de 1.200 militares, cavalaria, fuzileiros, sapadores, caçadores, comandos e paraquedistas, embarcam de regresso a Bissau. A operação fora provavelmente a mais cara de sempre de toda a guerra. E certamente a mais longa. A sua duração tinha ido muito para além das previsões iniciais. Os resultados, ver-se-ia depois, tinham ficado aquém. Não tenho dúvidas nenhumas em afirmar, a operação foi um sucesso absoluto. É uma zona que tinha uma força inimiga e nós não íamos lá há um ano ou mais, desde o começo da guerra. Portanto, essa força foi escorraçada, instalou-se uma força nossa, portanto, eu acho que foi uma vitória ali localmente, pelo menos. É claro que não ficou totalmente resolvido, porque na realidade não conseguimos captar as populações, porque a população fugiu. Tenho a impressão que a operação em si foi um êxito. Foi um êxito de um ponto de vista estritamente militar, não é? Não retirámos por estar pressionados a retirar. Nós retirámos porque tinham sido alcançados alguns dos objetivos. Ou todos os objetivos que se pretendiam. Se tivéssemos abandonado, teria saber se sair uma derrota para o nosso lado.
ficaríamos em fraqueza. Mas resistimos e continuamos lá, foi uma vitória. O PAIGC aproveita digamos, essa leitura comum que as pessoas fazem, que a pessoa comum faz. Cara, a ocupação é que conta. Mas terreno para quê? Se não houver lá a população, que era a tal guerra das almas, não é? Pois aproveitou essa, como a gente não ocupou, viemos embora, aproveitou ter, foi uma vitória. A população tudo faz um bairro grande, contente, militar, tudo. Mulheres, homens, rapazes, homem armado, tudo contente. Do lado português, a essa alegria correspondia, por certo, o alívio dos soldados. Deixavam o arquipélago depois de terem sobrevivido a condições muito difíceis. Mas se para eles a experiência chegar ao fim, para a Companhia de Caçadores 557, as dificuldades só agora iriam começar. Esta companhia iria ficar estacionada na Mata do Cachil, a norte da Ilha do Como, por decisão do Estado-Maior. Tinha chegado, ainda durante a operação, a tempo de ouvir do Tenente-Coronel Cavaleiro palavras que se revelariam otimistas. Estejam sossegados, que está tudo resolvido, nós fizemos uma grande operação, podem estar descansados que já não há terroristas, foram todos eliminados ou fugiram e tal. Na altura poderia ser que fosse, agora no dia seguinte já não, porque no dia seguinte nós víamos já em frente aos nossos abrigos a saltar lá nas palmeiras e, enfim, inclusivamente indivíduos brancos cubanos que também estavam enquadrados nas forças deles e que por lá andavam. E passado algum tempo então começaram a fazer ataques. O comando militar resolveu instalar uma companhia numa matazinha que havia a norte da Mata, que era a Mata do Cachil. Um erro, porque ali não havia populações nenhumas, mas pronto, mas instalaram, não é? E claro, essa companhia, passado umas semanas, começa a ser flagelada e atacada. A flagelação iniciava-se ao fim do dia, portanto já no escuro, portanto eles aproveitavam a escuridão para avançar e iniciavam o tiroteio. Num desses ataques fiz uma gravação porque achava que era uma reportagem interessante. A Companhia 557 sofria permanentes flagelações do PAIGC, que estava apenas a 2 ou 3 centenas de metros. O aquartelamento estava completamente isolado na ilha. Tinha sido construído pela própria companhia, numa zona chamada Mata das Cobras, e era protegido por paliçadas com troncos de palmeira. Instalações que, aparentemente, o PAIGC poderia destruir com as armas que tinha. E era esse o receio permanente da tropa. Nunca chegaram a fazer isso, ou por incapacidade, ou porque na realidade também, enfim, não quereriam flagelar tanto, mas com certeza também não eram capazes. A companhia estava reforçada por um pelotão de milícias. Sem água potável, que tinham que ir buscar a Catió numa embarcação, os militares portugueses cumpriram uma missão difícil, iniciada com um desembarque dramático, em que muitos homens tiveram que ser resgatados do lodo, onde se atolaram. Após 8 meses, durante os quais sofreu um morto, a companhia foi substituída por uma outra que continuou como a única representação da soberania portuguesa no arquipélago. Chegou-se à conclusão, como não havia população, não valia a pena estabelecer lá a autoridade administrativa e militar. E, na minha opinião, erradamente, eu gostaria imenso de deixar-se lá uma autoridade administrativa. Esse primeiro é um objetivo muito mais atingido, mas o que isso não esteve nunca nos planos, não é? Acho que isso é que era. Ao fim e ao cabo sentíamos que estávamos a fazer qualquer coisa de útil. A colocação de uma companhia na Ilha do Como culminava a Operação Tridente, que o Brigadeiro Lourdes Sousa, o comandante-chefe, lançou e acompanhou, visitando as tropas em vários momentos. No final, congratulou-se com o resultado e elogiou as unidades envolvidas, mas depressa se veria como o arquipélago pouco representava face ao avanço da guerrilha para novas posições. E como se mostrava inadequada a orientação dos poderes da Guiné, que divergiam entre si enquanto o PAIGC endurecia os ataques à tropa portuguesa. Divididos por desinteligências e em aberto conflito de competências, o Governador-Geral, Vasco Rodrigues, e o Comandante-Chefe foram substituídos semanas depois da operação.
À frente da Guiné estava já, portanto, o brigadeiro Arnaldo Schultz, em quem o governo de Lisboa decidira concentrar os poderes militar e civil, quando voltaram à lembrança os ecos da Batalha de Como e de várias outras batalhas nos palcos da África. Agora em exaltação nacional e pública, como feitos militares notáveis. Na Praça do Comércio, em Lisboa, a tradição anual do 10 de junho era, desde 1963, uma homenagem às Forças Armadas. Então chamado Dia de Portugal e da Raça, o 10 de junho era consagrado às glórias da guerra, louvores e medalhas, entre vivos e mortos. No final de 1964, o balanço dos mortos ultrapassa as 400. Estão mobilizados para o combate mais de 85 mil homens, em Angola, na Guiné e em Moçambique. Portugal encontra-se a partir de agora perante uma guerra em 3 frentes. E assim será por mais 10 anos.